há um lugar aqui reservado para nós. Amém? Há um lugar aqui reservado para mim e para você. E eu quero dizer que eu estou com saudade. Eu estava conversando com meu marido essa semana aí, e foi bem engraçada a nossa conversa. Porque eu só prego no encontro com elas. Eu me sinto mais à vontade para pregar para mulheres. E, na verdade, não é pregar. É a gente conversar, dividir o pão, né? Mas no domingo a gente tem um público misto. A gente tem um público jovem, homem, mulher. Então, eu não me sinto tão à vontade para pregar no ambiente misto. Só que ele cansa também, né? Ele fica cansado fisicamente, né? E aí ele às vezes fala, amor, prega domingo. Eu disse, não, amor, prega tu. Eu estou aqui, ó, intercedendo por você. Eu estou orando por você. Aí ele faz, né? E aí quando ele me fez a proposta de pregar, aí eu disse, rapaz, não é que eu tenho uma pregação para falar sobre isso? Ele disse, glória a Deus. E no domingo que eu ia pregar, choveu. A igreja fechou. Aí, adiou-se. Aí, empolgada, treinando, indo para frente do espelho, pregando para mim mesma. Aí chamei ele e disse, amor, hoje tu é a minha igreja, senta aí. Aí comecei a pregar para ele, ele disse, está muito bom. Aí, domingo vou pregar, bem animada. O que acontece? Chove de novo. Ele disse, deixa, não prega mais não. Prega mais não, esquece essa história, porque quando tu aceita para pregar no domingo, chove. Amadas e meus amados, hoje a gente vai, deixa bem bonita. A gente hoje vai conversar sobre um texto muito importante, que é sobre 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 9. Eu acho que está meio... É aqui, tá bom? Tá ótimo? Tá bom aí? 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 8 ao 9, que diz assim, olha só, em tudo somos, o quê? Atribulados, sim ou não? Em tudo, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Gente, aí ele vai dizer assim, somos perseguidos, porém não, somos abatidos, porém não. Sim ou não? É ou não é a realidade da vida cristã, da mulher e do homem cristão? É. Veja só que o apóstolo Paulo estava falando essa verdade, no seu contexto, falando essa verdade e expressando o seu interior, no contexto bem difícil. Mas ele nos deu aqui uma palavra muito pura, muito verdadeira, que se nós nos adequarmos a essa palavra, a gente vai conseguir extrair dela algo chamado resiliência. Quem aí é flexível para esse termo resiliência? Resiliência, queridos, é algo que não é tão fácil. Não é tão fácil. A gente lembra de Jesus. Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ser a Trindade, apesar de estar ali carne, mas ser espírito, ele enfrentou a maior pressão psicológica que um ser humano podia enfrentar. Jesus enfrentou a maior pressão. As crianças vão subir? Não, né? Deixa aqui isso, tá tranquilo. Tá atrapalhando não. Jesus enfrentou a maior pressão psicológica. Jesus enfrentou pressão emocional, Jesus enfrentou pressão espiritual e Jesus enfrentou pressão física. Não foi fácil. Jesus enfrentou as maiores pressões que um ser humano na terra poderia enfrentar. Jesus enfrentou essas pressões. E o interessante é que essas pressões que Jesus enfrentou, psicológica, emocional, física, espiritual, não afastou ele do propósito dele. E ele podia naquele momento dizer assim, olha Senhor, não dá, eu sou Deus, eu sou rei, eu estou sentindo na minha carne a pressão muito profunda e eu não vou levar a sério. Mas ele passou por todas as pressões que você hoje passa, sem
abrir mão do seu propósito. E talvez hoje eu estou aqui com mulheres, com homens, que estão sendo esmagados, pressionados, e estão dizendo assim, eu estou a ponto de desistir do meu propósito. E eu quero hoje dizer para você, eu não estou falando de propósito ministerial. Eu não estou falando de propósito familiar, eu estou falando de propósito de vida, o propósito da sua vida aqui na terra. Jesus não abriu mão, então ele já é o nosso modelo e a gente pode confiar nele. A gente pode confiar no modelo de Jesus, porque ele sofreu essas pressões, mas ele não abriu mão do seu propósito. Sabe, eu estava pensando um pouco sobre resiliência, e o que me veio, o que os estudos me deu é que nós podemos olhar para Jesus ali no Getsêmani, e a gente encontra Jesus na sua resiliência, de uma maneira que ele está dizendo, olha, eu sou Jesus, mas eu não sou imune à dor. Olha, eu sou Jesus, mas eu estou sofrendo aqui um ataque de pressões emocionais tão grande, ao ponto de eu estar suando sangue. É o estado mais crítico que qualquer ser humano pode chegar. É o estado de estresse, de pressão emocional, de pressão psicológica, que o seu corpo, ele reage suando gotas de sangue. A medicina vai explicar isso muito bem. Mas deixa eu lhe dizer, juntando esse ato de amor de Jesus, e juntando a psicologia, e juntando a medicina, a ciência vai dizer que Jesus chegou ao extremo da sua humanidade. Por mim e por você. O propósito de vida de Jesus, naquele momento, era mostrar para mim e para você que a resiliência é capaz de nos levar para lugares de estreitamento, acomodação, mas de segurança. As pressões externas vão querer nos abater, mas o alívio interno, que é a presença dele, vai nos dar um lugar seguro. Observe, pensando nisso, quando eu tomei o exemplo de Jesus como o homem mais resiliente do mundo, ele chegou ao ponto de fazer aquela oração quando disse assim, olha, Pai, se quiseres, afasta de mim esse... Seja sincero. Tem ou não tem momento que a gente faz assim, meu Deus, eu não nasci para isso não. Sim ou não? A gente chega em alguns momentos da vida da gente que a gente faz, meu Deus, eu não preciso disso não, eu não vou me submeter a isso não. Sim ou não? Isso é uma forma que o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso emocional está dizendo assim, eu estou gritando, mas você precisa... Nesse momento dessa pressão, você precisa se comportar dentro de você e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amadas e amados, não é quando tudo vai bem, não. É quando as coisas vão difíceis. Porque, pensa comigo, poder todas as coisas naquele que me fortalece, se a gente for levar para o lado bom, a gente vai dizer assim, eu posso ter muito dinheiro porque ele me fortalece. Ah, eu posso ter muita saúde porque ele me fortalece. Esse contexto é você dizer, eu passo pela crise, mas eu passo segura porque ele me fortalece. Eu passo pela dor, eu passo pelos sufocos, eu passo pelas dificuldades, mas eu passo segura porque ele me fortalece. Essa prática no dia a dia, eu quero dizer, viu? Não é somente sua espiritualidade que vai lhe sustentar. É a consciência de que Deus, ele permite as lutas externas nos esmagarem, mas internamente ele está nos sustentando. É a consciência. Não é somente uma espiritualidade vaga, não é somente uma espiritualidade bonita, não. É na hora do perrengue você dizer, o Senhor, eu posso tudo. No Senhor eu posso, no Senhor eu passo, no Senhor eu consigo passar
pelas lutas, passar pelas dificuldades, passar pelas barreiras da vida. Jesus, ele disse, ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele estava no auge da agonia de um ser humano. Ele estava no auge de uma angústia profunda. E talvez eu esteja aqui com mulheres e homens que estejam passando por momentos de angústias, por momentos que você disse, é o auge da minha angústia. Mas eu quero dizer essas pressões externas. Entenda, você está no lugar seguro em Deus. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Por que foi que Jesus teve que passar por tudo, pastora? Se ele era Deus. Primeiro, Deus, ele podia muito bem resolver tudo sem entregar seu filho. Mas entenda, ele nos deu uma lição sobre resiliência. Talvez você não está conseguindo ainda encontrar um caminho, porque o caminho da resiliência não lhe apresentou ainda a porta, a chave que vai girar e que você vai passar e que muitas coisas vão girar ainda na sua vida. A resiliência é uma chave que Jesus nos dá, porque Jesus sofreu ali pressões emocionais, Jesus sofreu pressão física, psicológica, espiritual. Enquanto ele orava, o diabo estava rondando ele. Ele estava sofrendo ataques espirituais, porque enquanto ele seguia para o propósito da sua vida, o diabo estava sorrindo dele, tendo Jesus como um fracassado, tendo Jesus como um esmagado, tendo Jesus como um perdedor. A pressão espiritual era muito grande, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A resiliência vai levando você por um caminho de silêncio, onde o diabo vai estar rindo de você, achando que você perdeu, achando que é o fim. E lá na frente ele vai ver você cantando o hino da vitória. Lá na frente ele vai ser confundido pelo poder do seu silêncio. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A resiliência não anda junto com a murmuração. A resiliência, ela não combina com murmuração. Jesus, em todo momento que ele se encontrou fraco, Jesus, em todo momento que ele se encontrou bancando a sua maior força pela humanidade, mas dizendo assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, eu não vou suportar. Ele mostrou que em Deus ele estava seguro e que ele era capaz de obedecer até o fim. Então, em nome de Jesus, faz como Jesus fez. Vamos fazer como Jesus fez. Andar em resiliência sem murmuração. Tem coisas que não chegou ainda na nossa vida, porque nós estamos muitas vezes sendo resilientes, mas no caminho da resiliência, a gente anda na murmuração. Gente, o povo do Egito, 400 anos, é muito tempo. É muito tempo. O povo estava andando debaixo da presença de Deus. Sim ou não? A nuvem estava ou não estava guiando o povo? O povo estava ou não estava experimentando do milagre? O povo estava ou não estava experimentando da presença? Mas estava andando com Jesus debaixo de murmuração. A gente precisa parar com isso. Porque o fato de estar na presença de Deus, o fato de ouvir a voz de Deus, o fato de experimentar o milagre de Deus, se a gente colocar murmuração no nosso dia a dia, desculpa, a gente vai ficar igual o povo, andando no deserto, 400 anos. A gente não precisa. Esse modelo que ficou na Bíblia, está dizendo assim, ei, não repete o mesmo erro. Conheça o caminho da resiliência. Ande por ele, mas tire a murmuração dos seus lábios. Todos os dias, eu acordo 15 minutos antes do meu marido. E eu tenho um ritual comigo que eu não quebro. E quando ele quebra, acabou o meu dia. Então, o que eu fiz? Eu conheci o meu funcionamento. Então, eu disse, para que eu preserve isso em mim, eu vou ter que cultivar de uma forma diferente. Então, eu acordo 15 minutos antes. Eu guardo em Deus a minha mente, eu guardo em Deus o meu coração, eu guardo em Deus as minhas ações, eu guardo em Deus os meus ouvidos, eu guardo em Deus pedindo um anjo na minha boca.
E às vezes, quando ele levanta, que ele vai me cobrar alguma coisa sobre demandas do dia a dia, eu faço. Eu estou dizendo, eu ainda estou na minha higienização mental. Deixa eu dizer uma coisa para você. Levantar da cama, já cobrando alguma coisa a você mesma, você está sendo a sua própria, como é que eu posso dizer? Castigadora. Combina bem, Beth? Você é professora de português? Mais ou menos, né? Qual seria? A sua própria inimiga. Glória a Deus, por isso que eu gosto de culto de mulher, que a gente se ajuda. Você levantar da cama e se cobrar. Você se levantar da cama e já pensar em demanda, em responsabilidade, obrigação. É você ser sua própria inimiga. E Jesus aqui recorreu para a oração. No momento mais crítico da sua vida, resiliência, ele submeteu a vontade deles, a vontade dele, a vontade de Deus, mostrando que o propósito da vida dele era a âncora da resiliência. O propósito da sua vida é a âncora da resiliência. Amadas, eu estou falando grego ou vocês estão entendendo? Vocês entraram no ambiente ou ainda estão... Eu estou conseguindo falar para vocês? Porque se eu não tiver, me ajuda. Pastor, eu não estou entendendo, aí eu vou me esforçar mais. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje com uma forma de funcionamento, entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Deixando de lado a reclamação, deixando de lado a murmuração, deixando de lado mas saindo daqui dizendo assim, epa, parou tudo. Zerou. Deus está trabalhando, eu estou segura. Deus está cuidando de mim, eu estou segura. Jesus nos apresentou resiliência espiritual, ele submeteu a sua vontade, a vontade de Deus. Ele apresentou resiliência espiritual quando ele tinha autoridade para atacar o diabo e ele não atacou. Você sabia que tem horas para atacar? E tem horas para recuar? Jesus recuou, porque ele sabia que naquele momento ele tinha um propósito a cumprir. Ele sabia, ele sentia a presença do diabo. Ele via o diabo rondando ele. E talvez eu estou aqui com mulheres e homens que dizem, pastora, eu vejo, eu sinto as pressões diabólicas. Deixa eu dizer, eu não sei qual a situação que você está. Mas naquele momento, Jesus não se atrapalhou com a zombaria do diabo. Naquele momento, Jesus não se atrapalhou com os insultos do diabo. Naquele momento, Jesus não se apegou. O que o diabo estava querendo fazer era tirar a atenção dele, tirar o foco dele para que ele não cumprisse o seu propósito. Tem um momento certo de ataque. Pare de ser braba demais. Nem sempre a gente vai atacar na hora. Vai ter coisas na vida da gente que a gente vai precisar recorrer à oração. Vai ter coisas na nossa vida que a gente vai precisar recorrer ao jejum. Vai ter coisas na nossa vida que a gente vai precisar recuar para buscar a capacidade de resiliência. E uma vez sendo mulheres resilientes, nós nos tornamos mulheres o quê? Maduras, espertas, inteligentes e mulheres que discernem o ambiente que se encontra. Isso é muito sério, queridas. A resiliência física de Jesus foi um fenômeno. Jesus, naquele momento, a medicina vai dizer que ele passou por um fenômeno chamado hematidrose. Hematidrose é exatamente o fenômeno que o ser humano chega do seu esgotamento de estresse profundo. E talvez eu esteja aqui com uma mulher que diga assim, pastor, eu estou num momento de muito estresse. Eu estou andando respirando porque o meu coração está em tempo de sair. Eu estou andando, pastora, e eu canso, porque eu às vezes penso que eu vou ter um infarto. Talvez você não esteja hoje suando hematidrose. O suor em forma de gotas de sangue. Mas talvez hoje você esteja sem dormir. Talvez hoje você esteja tendo crises dentro da sua casa.
Talvez hoje você esteja tendo crises existenciais, emocionais, psicológica, física, financeira, familiar, tudo lhe esmagando. Deixa eu dizer, você está no lugar seguro. Isso tudo são fatores externos. Você está no lugar seguro. O Senhor está aguardando você. E é por isso que você está aqui hoje. Porque se Ele não guardasse você no meio das suas crises, eu no meio das minhas crises, nós iríamos sucumbir. Porque nós não temos capacidade humana para comportar tantas coisas. E talvez você discorde de mim, mas tudo bem, não tem problema, não somos aqui pessoas que temos que pensar igual. Mas, deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que não comporta tantas crises dentro do seu coração que tiram suas próprias vidas. Mas eu quero dizer, nós estamos aqui porque Ele nos sustenta. Eu e você estamos aqui porque Ele nos sustentou. Olha, um corpo maltratado como o de Jesus, mas um fenômeno espiritual, ele estava sustentado em Deus. Talvez uma mente maltratada, um coração pesado, mas o seu espírito está guardado em Deus. Jesus sofreu todas as pressões, mas Ele venceu. Nós também podemos suportar. Deixa eu dizer, aguenta firme. Tem uma música que diz assim, de Ludmila Feber. Eu não, se Dudinha estivesse aqui, ou Clara conhecesse, eu não sei, que diz assim, ó, aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel e firme. Estou contando contigo, Deus está contando com a gente, o céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Porque as pressões nos levam a querer desistir. Mas quando a gente aguenta firme, a gente está servindo de inspiração para outras não desistirem. Propósito de vida. Propósito de vida. E deixa eu dizer uma coisa. Talvez esse pastor, tu falou demais. Mas eu quero falar sobre você um tema que diz assim, o poder da resiliência em Deus. Hoje você vai ter uma chave, e essa chave vai fazer você acessar lugares que antes você não acessava, porque você não estava andando pelo caminho da resiliência. O poder da resiliência em Deus é, no mundo físico, a resiliência é a capacidade de um material, um corpo, algo voltar ao seu estado normal depois de sofrer uma pressão. Sabe uma coisa muito maltratada? Sabe um material, ou um corpo, ou um coração, ou uma vida, ou uma pessoa, depois de muitos maltratos, depois de muito esmagada, depois de muito quebrada, a resiliência é a capacidade de, depois de tudo isso, voltar ao seu funcionamento, voltar ao seu estado normal, após sofrer todas as pressões. A resiliência é essa arma. Na vida, a gente vai encontrar muitas mulheres. E se brincar, nós, mulheres, nós precisamos entender que resiliência não é sobre ser forte. Resiliência não tem nada a ver com, não, eu tenho que ser forte.
Eu já me peguei muito dizendo, não, eu preciso ser forte. Depois eu aprendi, eu não preciso ser forte. Agora eu preciso entender de que aquele que é forte, poderoso, está dentro de mim. E nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Então não é sobre mim, não é sobre minha força, porque um dia minha força vai fraquejar, um dia eu não vou ter mais força. Mas é sobre ele que não fraqueja, é sobre ele que não olha para trás, é sobre ele que não se deixa quebrar, é sobre ele que seu braço nunca perdeu uma guerra. É sobre ele. Então, deixa eu dizer uma coisa. Resiliência não é sobre ser forte. Resiliência é sobre ser sustentada. Resiliência, quando você pensar, lembre-se, eu não preciso ser forte. Eu só preciso me permitir ser fortalecida todos os dias pelo meu Deus. Resiliência não é sobre mim ser forte. Resiliência é sobre eu ser sustentada por Ele. É você se permitir ser sustentada por Ele. Ah, queridas, a gente tem um exemplo muito básico. O apóstolo Paulo, ele viveu extrema pressão. O apóstolo Paulo foi preso, naufragou, se fingiu de morto. O apóstolo Paulo sofreu tudo que você já conhece a história. O apóstolo Paulo foi carregado em praças como morto. Apóstolo Paulo foi preso. Apóstolo Paulo foi um homem que se entregou, amou a igreja de Corinto, uma igreja dotada de dons e talentos, mas ele tinha tanto trabalho com aquela igreja. Apóstolo Paulo foi perseguido. Então, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê um homem resiliente. E ele é um modelo para mim e para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele disse que em tudo nós somos o quê? Tu coloca o texto novamente, Amy, por favor. Ele disse assim, olha, em tudo nós somos atribulados. E irmãos, olhe quando chega uma fatura, a tribulação parece que... Olhe, quando eu chego em casa da faculdade, que eu vejo um papelzinho na mão, eu digo, está repreendido o diabo. Sai em nome de Jesus. Aí não sai, irmãos, fica lá no chão. Aí eu olho para ele, ele olha para mim e digo, sai em nome de Jesus. Não sai não, irmão. É uma tribulação. Aí eu digo, eu vou fazer jejum e ele vai sair. Mas não sai não. Ele sai do chão, vem para minha mão, da minha mão vai para a mão do meu marido e é uma tribulação só. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ai, meu Deus. Eu preciso da unha do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, olha, em tudo nós somos, mas não angustiados. A gente vai ficar com esse texto aí. Deixa aí, Amy. Olha, e é justamente sobre essa verdade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu quero dizer para vocês que as pressões externas, elas existem, eu sofri, vocês também vão sofrer, o nosso Jesus sofreu, mas essa forma de você lidar com as dificuldades, essa forma de você lidar com as tribulações, ela vai levar você para um estado de maturidade de vida. De vida. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai uma mulher para um consultório fazer terapia. Olha o tema. Não estou suportando. São muitas pressões. Meu marido me dá muito trabalho. Meus filhos me dão muito trabalho. As contas, eu não estou aguentando mais. Eu tenho que lidar e olhar todo dia para a cara do meu chefe. Eu não estou suportando, eu vou explodir. Agora, olha a terapia de um adolescente. Eu não estou suportando mais. Sabe por que eu não estou suportando mais? Porque eu estava jogando o Free Fly, Eu estava jogando o Free Fly, eu perdi. Eu já estava conseguindo já completar um jogo. Minha mãe falou comigo, eu me desconcentrei, perdi o jogo. Quer dizer que não está tendo sofrimento aí? Tá. Na área desse adolescente está tendo sofrimento. Não quer dizer que é menor que o nosso. Cada um dentro do seu contexto. E eu quero dizer, isso gera angústia. Para muitos gera angústia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. As pressões externas mostram
que nós podemos levar muitos golpes na vida. Eu não sei qual o golpe que você levou. Talvez você esteja aqui e esteja se sentindo golpeada. Talvez você esteja aqui e esteja se sentindo golpeado por alguma área na sua vida. Um golpe que você levou. Físico, emocional, espiritual, familiar, financeiro, não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse golpe que você levou não é o fim. Não é o fim. Nós estamos seguros, nós estamos seguras em Deus. Estamos seguras. Como podemos sofrer as pressões do mundo sem sermos esmagados? Eu não sei você, mas por várias vezes eu já me peguei no chão chorando, clamando, e muitas vezes eu já peguei-me no chão sem oração nenhuma, apenas com lágrimas, e muitas vezes eu já sentei e não fui para o chão, eu não chorei e não orei. Porque eu não tinha palavras, você não tinha palavras. Mas eu quero dizer, sim, somos esmagados, somos esmagadas, mas eu quero dizer para você que existe uma diferença muito grande entre pressão e prisão. E talvez hoje eu esteja aqui conversando com mulheres e homens que estejam vivendo um momento muito difícil da sua vida, onde você está se vendo numa prisão. E talvez você ache que esse momento difícil que seja a prisão, talvez seja apenas uma pressão. Não estou diminuindo sua dor, ela existe, ela é verdadeira. Mas agora a gente vai dar nome às situações que nos encontramos. As pressões, ela é diferente das prisões. E a diferença entre pressão e prisão é que em tudo nós somos o quê? Eu gosto dessa alegria, desse ânimo de vocês. Em tudo somos o quê? Mas não... A tribulação é o quê que Paulo está falando? Problema. Ele está dizendo que as tribulações, elas são externas. Pense aí numa tribulação externa, pensa aí num problema, pensou? Eu já pensei em trilhões aqui, minha cabeça não para de pensar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o texto vai dizer isso, e ele é muito claro, que nós somos atribulados. O texto diz que nós somos atribulados em tudo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A resiliência agora vai nos levar para um lugar de maturidade. Lugar de maturidade, lugar de crescimento, lugar de mulher madura, lugar de homem maduro, lugar de jovem maduro. Criança não, né? Aí exige demais. Mas é aquele lugar que a gente vai dizer, peraí, eu estou passando por uma tribulação familiar. Apóstolo Paulo diz que é em tudo. Eu estou passando por uma tribulação familiar. Peraí, calma. A Bíblia diz que então eu posso passar por essa tribulação familiar. E aí eu vou me embasar no texto que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou passar por essa tribulação. Por quê? Deus me fortalece. Agora, se a gente não encontrar, queridas, a palavra que nos proteja e que nos leve para esse lugar seguro, nós vamos ficar perdidas. Nós vamos ficar desesperadas. Nós vamos ficar desorientadas. E nós vamos entregar a nossa paz à tribulação. E nós precisamos urgente manter o nosso lugar de paz. Nós podemos ter problemas financeiros, problemas familiares, nós podemos ter problemas de saúde. O diagnóstico chega para todo mundo, sim ou não? Gente, eu estou sem carro, eu estou andando de ônibus, eu chego em casa parecendo uma velhinha, dói tudo. Aí meu marido faz assim, pega um Uber, eu digo, não, agora eu tenho que me desafiar, eu tenho que andar, até parar de sentir dor. Esse problema, gente, é um problema o quê? Chamado sedentarismo. Porque eu não ando metros, não, eu ando quilômetros.
Da faculdade para a avenida, não sei o que, eu acho que é Conselheiro, no seu nome. Depois da avenida, não sei o que, Saí Souza, lá para dentro de Setúbal. É uma ginástica, eu digo, glória a Deus, debaixo de um sol quente, meio-dia. E eu digo, glória a Deus, porque eu estou aprendendo a andar. 42 anos. É tarde para a gente aprender? O que a gente precisa extrair de bênção do desconforto? A gente olha para o desconforto e a gente murmura. A gente precisa olhar para o desconforto e extrair bênção. A nossa vida precisa ser regida por meio da palavra. Se eu murmuro, se eu reclamo, se eu amaldiçoo, se eu estou o tempo todo reclamando do que Deus está me promovendo, eu estou perdendo uma grande oportunidade de crescer. Você já imaginou? Você está com um presente na mão para o seu filho, e você faz assim, meu filho não passou por alguns caminhos na vida, eu vou ensinar. E você começa a trilhar o seu filho por alguns caminhos, porque você quer obter um resultado de resistência do seu filho, você quer obter um resultado de fidelidade, você quer obter um resultado de caráter. E aí seu filho começa, aí você está com o presente na mão, aí seu filho começa a reclamar. Reclama de você, reclama do que você está dando, reclama do que você está proporcionando, e você está com o presente na mão. Você vai sentir prazer de dar esse presente? Deus é assim. Estamos deixando de ganhar presentes de Deus, porque não estamos sabendo aproveitar de forma tão resiliente quanto deveríamos ser, nos momentos que Ele nos proporciona de aprendizados. Isso é muito sério. Eu detectei que tem alguns presentes que eu não recebi de Deus, porque no meio do caminho eu reclamei muito. E aí todos os dias eu fiz um pacto com o meu espírito de acordar sendo grata. Gente, isso é um veneno, acordar reclamando, acordar cobrando, acordar delegando, acordar pensando no dia. Gente, em nome de Jesus, desacelera. Isso faz mal para você, isso é veneno para você. Higienize a sua mente, acorde, tenha um momento com você. Se conheça, veja como é a forma do seu funcionamento. Detecte os tóxicos do trabalho e diga, hoje eu vou lidar com fulano assim. Detecte o comportamento e o temperamento de alguém da sua família e diga, opa, eu não vou por aí não. Detecte aquela palavra que só sabe falar maldição, só sabe murmurar, só sabe reclamar, nada de bom na vida existe. E comece a dizer assim, ei, palavras medicinais, o que sair da minha boca vai curar, o que sair da minha boca vai levantar, o que sair da minha boca vai construir, o que sair da minha boca vai abençoar, o que sair da minha boca vai conduzir o meu destino. Porque quando reclama, quando murmura, você está dando destino à sua vida. Quando reclama, quando murmura, você está dando destino aos teus filhos. Você está dando destino à tua família. Você está dando destino ao teu ministério. Você está dando destino à tua alma. Hoje é dia de arrancar o destino mentiroso que o diabo colocou sobre nós. Hoje é dia de tirar o destino falso implantado na nossa vida pela nossa língua. Hoje nós vamos dizer, Senhor, obrigada pelas lutas. As lutas estão me fazendo crescer, as lutas estão me amadurecendo, as lutas estão me levando para um lugar seguro, as lutas estão fazendo de mim uma mulher forte, um homem forte, capaz de entender o teu trabalhar na minha vida. Em nome de Jesus. Mulheres aqui amanhã vão acordar fazendo sua higiene mental e dizendo, Deus, eu guardo minha mente ao Senhor. Gente, chegou uma tribulação um dia desse, que eu disse assim, olha Senhor, o teu cálice transborda em mim. A tua presença transborda em mim. E você não sabe o que eu fiz, eu peguei o cálice lá, o óleo, derramei na minha cabeça. Eu fiz um ato profético e disse, eu não vou entregar a minha paz, a minha tribulação. A tribulação externa, o problema é externo.
E diga-se de passagem, o problema nem era meu, era dos outros. Cuidado, viu? Cuidado para você não estar se envolvendo em problema dos outros. O problema dos outros é um grande vilão, adora roubar a paz das mulheres de Deus. Em nome de Jesus. E aí eu disse, Senhor, eu guardo minha mente em Ti. Eu guardo meu coração em Ti. E o óleo caindo. Caleb olhou para minha mãe e falou, mãe, você está estragando o óleo da unção, é? Eu disse, não, meu filho. Não, mamãe está aqui se blindando. A pressão, queridas, ela é inevitável. A pressão, ela é externa. Mas a angústia é aonde? No coração. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angústia interna. A palavra angustiado no original se remete a estar no lugar estreito. A palavra angustiado no original significa estar encurralados. Apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele estava encurralado. Ninguém podia tirar ele dali. E muitas vezes nós estamos assim, encurraladas. Precisamos sair desse lugar. Precisamos entender que nós podemos, sim, ser atribulados, mas não podemos nos permitir viver uma vida encurralada. Não podemos nos permitirmos a vivermos uma vida presa, encurralada. Não. Resiliência aqui é entender que embora que o mundo, as pressões, as pessoas, as dívidas, a saúde, a família, o amigo, o inimigo, tudo na vida possa nos promover, possa nos apertar por fora, Deus nos dá espaço por dentro para respirar. Embora as pressões externas que você está sofrendo, meu Deus, eu não sei me comportar nessa situação, eu não estou aguentando e não estou suportando, é externo. Eu quero dizer, tudo isso que você está vivendo, Deus está te dando espaço interior para você respirar. Mas para você respirar, você tem que parar. Para você respirar, você tem que dizer, eu preciso me recompor. Eu preciso ir para o Getsemane, orar. Eu preciso ir para o monte orar. O problema é que nós muitas vezes queremos viver uma vida só de ataque. Ataque. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus recuou para orar. E quando ele orou para orar, ele não estava ali sem a presença do diabo catucando ele, não. Quando você se recuar para orar, o diabo vai continuar atacando você. Mas você precisa entender que está sob pressão hoje, está debaixo de dificuldades hoje. É entender que é uma grande oportunidade. Pastor, aguentar aquele homem, que oportunidade santa. Talvez você esteja dizendo isso. Não é por ele, é por você. Pastor, aguentar a realidade que eu estou vivendo na minha família, oportunidade santa. Não é pela sua família, é por você. Você está tão acostumada a pensar no outro, que quando você pensa num problema, você pensa em terceiros. E você não pensa em você, você se despreza. Você se abandona. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode estar sob pressão hoje. Eu estou sob pressão hoje, mas essa pressão não tem permissão para roubar a minha e a tua identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pressões roubam a nossa identidade. O que tem de mulher grossa, quando está debaixo de pressão, não é brincadeira. O que tem de mulher... Olha, gente... Deus ajude a gente. Deus ajude a gente. O que tem de homem grosso quando está debaixo de pressão.
é ataque, é fora. Esquece quem é em Deus. Em nome de Jesus, isso aqui não existe não, amém? Isso aqui não existe não. A igreja é um lugar é um hospital de pessoas curadas. Onde o médico disse, venha, pode vir. E quando ele toca, a enfermidade sai. E se talvez você esteja se sentindo doente, atacando tudo e a todos, Jesus está aqui para tocar você. Jesus está aqui para tirar a lepra. Jesus está aqui para tirar a perna manca. Jesus está aqui para tirar toda a enfermidade, todo o fluxo de sangue. Jesus está aqui para curar. Porque o hospital de Jesus é o hospital de pessoas curadas. Vem sim pessoas doentes, mas quando ele toca, ele cura. Precisamos sim ser uma geração de mulheres curadas. O barco, se você analisar direitinho, é lindo. Qual é o maior desafio do barco em alto mar? Alguém sabe? Alguém se arrisca? O maior desafio do barco em alto mar é alguma coisa dar errado e começar a entrar água nele. Sim ou não? Ele vai ou não vai naufragar? Ele pode ser enorme, mas se começar a entrar água, ele vai o quê? Isso! Aleluia! Alguém falou, meu Deus, nesse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pressões existem. Tá certo? Mas em nome de Jesus, não deixa a água entrar no teu espírito, não. Não deixa a água das pressões entrar na tua alma, não. Porque você só vai naufragar, você só vai afundar se essas águas entrarem. Enquanto você é barco e você está lá, ó, indo para um lado e para o outro, a onda te leva para um lado e para o outro, e você tá segura. Então você está indo para um lado e para o outro, nada está fora da normalidade. Em tudo somos em nome de Jesus, maturidade bíblica. Maturidade bíblica, em tudo nós somos atribulados. As águas estão nos levando para um lado e para o outro, mas ela não vai entrar no nosso barco. Ela não vai entrar no nosso barco. Você não vai deixar. Aliás, você não vai entregar a tua paz à tribulação. Você não vai. A tribulação, ela faz parte da vida de qualquer pessoa. Ela chega para todo mundo. Mas você não vai entregar. Não entregue a tua paz. Proteja o teu espírito em nome de Jesus. Amém? Segunda e última verdade que eu extraí sobre a experiência da resiliência em Deus. É que resiliência nos leva ao propósito da sobrevivência. Os que vivem melhor nessa vida são pessoas resilientes. Se você pegar uma pessoa, eu gosto muito do Instagram, porque mostra, né? O colérico, o sanguíneo, a forma de adoração, né? Aí uns estão assim, aí outros estão assim, né? Aí outros estão assim. Olha, é tudo que você vê. Eu acho o máximo. Porque reflete mesmo a vida da gente na igreja. Né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus. As pessoas que mais vivem bem não são aquelas que têm recursos. Não são aquelas que não têm problema na família. Não são aquelas que não têm problemas financeiros. Não são aquelas que não têm nenhuma dificuldade. As pessoas que vivem muito bem são aquelas que têm todas essas tribulações. São aquelas que têm todos esses problemas. Mas ela aproveita a oportunidade para desenvolver a sua resiliência em maturidade. Ela aproveita para analisar a sua vida, o seu momento e dizer, peraí, o que a Bíblia fala desse momento que eu estou vivendo? O que é que Deus fala desse momento que eu estou vivendo?
O que é que Ele me garante de segurança em meio à fase que eu estou vivendo? Jesus garantiu uma coisa, que do mesmo jeito que Ele estava passivo, que Ele não era imune às crises física, emocional, psicológica e espiritual, Ele nos dá a garantia, nós também não somos imunes. Apóstolo Paulo está dizendo que em tudo nós somos atribulados. É assim, é fase. Tem fase que é o quê? A vida financeira, sim ou não? Tem fase que você procura 50 centavos para comprar uma pipoca, minha gente, é uma tribulação. Meu Deus do céu. Olha, teve um dia que eu liguei para a Betinha. A minha aula era de 9, eu cheguei na faculdade de 7h10 por aí, para adiantar a minha vida. Aí começou a fome. Disse, meu Deus do céu, vem cá, Espírito Santo. Aí eu disse, já sei, vou pedir. Aí liguei, Betinha. Aí ela, oi pastora, manda um pix aí, quero tomar café. Aí Betinha me abençoou com o café da manhã. Mas já teve dia, queridos, que eu não precisei perguntar a ninguém se alguém estava com fome. Já teve dia que eu olhei para colegas na sala e eu disse, olha, vai tomar um café. Porque é assim. As tribulações são por fases. Tem fase que é família. Tem fase que você não aguenta olhar para a cara do marido. Tudo que ele fala, você interpreta errado. Eu não vou dizer aqui, gente, aqui tem homem, vamos nos prevenir, vamos assim. Senão, né, eles não vêm. Mas tudo que ele fala, a gente interpreta errado. O tom de voz, a gente... Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema não está no marido. O problema está em nós, sobrecarregadas. Nesse lugar de sobrecarga existe um lugar de descanso. Você não está se dando a oportunidade de autocuidado. E você precisa ter esse momento. E esse momento muitas vezes é dormir. Porque talvez você esteja se justificando por dentro, dizendo, pastora, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para ir não sei para onde. Ei, talvez esse momento de descanso seja dormir. Você está dormindo? Talvez esse momento de descanso é andar ali com o pé na areia da praia. É você pensar em você, para que você aguente as cargas, as demandas da vida. Ele disse assim, olha, abatidos, mas não destruídos. Gente, misericórdia. Você quer me ver abatida, é semana de prova, ninguém vê minha cara. Com a roda aqui, ó, no meu olho. Urso panda. Dia desse eu me acordei, fui dormir de 4 e pouco, acordei de 5h30. Aí meu marido fez, abre a porta para eu correr. Eu disse, por quê? Ele disse, porque tem um urso panda no meu quarto. Existem fases na nossa vida em que a gente está batido mesmo. As contas vão chegando, vai abatendo, gente. Eu estava dizendo para o meu marido, rapaz, eu queria tanto que as contas, à medida que fosse chegando, fosse me abatendo, assim, ó. Até ficar maguinha. Mas ela vai abatendo o nosso espírito. A desonra de um filho, de uma filha, vai abatendo o nosso espírito. A desonra de uma mulher, de uma esposa, vai abatendo o nosso espírito. A desonra de um marido vai abatendo. A desonra, tanta coisa vai abatendo. Mas ele está dizendo, olha, em tudo somos atribulados, mas eu já pulei, abatidos, mas não somos destruídos. Deixa eu dizer, a queda não é o fim, você vai ter momentos na vida que você vai cair. Vai ter momentos que você vai cair. Vai ter momentos que eu e você vamos ser esmagados. Haverá momentos na nossa vida em que nós vamos ser bem esmagadinhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o fim. Não é o fim. A resiliência nos leva ao propósito da sobrevivência. Tem áreas na nossa vida que a gente começa a aprender a sobreviver em meio às crises.
Tem áreas na nossa vida que a gente começa a sobreviver em meio às dificuldades. É como se Deus estivesse tirando o docinho da nossa boca e dizendo assim: chegou o tempo de você amadurecer. Chegou o tempo de você crescer. A Bíblia diz que pela falta de conhecimento o povo de Deus padece. E é. Tem áreas na minha vida que eu digo: meu Deus, eu com 42 anos, como eu queria ter aprendido isso antes. Porque eu ia sofrer menos. Mas nunca é tarde para aprender. A pedagogia de Deus é perfeita. Ele é um pedagogo perfeito. Ele está sempre pronto para nos ensinar. Somos abatidos, mas não destruídos. Ou seja, a queda não é o fim. O que você está passando não é o fim. Paulo admite que podemos sim ser abatidos. Ser resiliente significa que você nunca vai cair? Não. Ser resiliente significa que você vai cair, significa que você vai chorar. Ser resiliente significa que você vai sim ser esmagada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maturidade da tua resiliência vai te capacitar, vai te fortalecer e Cristo Jesus vai te proteger. Cristo Jesus vai te proteger. Lembra da pandemia, onde muitos perderam seus empregos, onde muitas mulheres ficaram viúvas, onde crianças e jovens ficaram órfãos, homens ficaram viúvos, mas olha, muita gente teve que reinventar-se. E essas pessoas que conseguiu se reinventar, foi porque ela optou pelo caminho da resiliência. Para de brigar, para de reclamar, para de ver a dificuldade, se levanta, se ergue, você pode, você tem um lugar de segurança. O teu lugar de segurança é Jesus, você está segura. Você não vai cair, você não vai. As águas não vão te afundar. Você vai cambalear no meio das ondas, mas você não vai afundar não. Não entrega a tua paz aos problemas. Resgata, toma de volta a tua paz. Faz a tua higiene mental com Deus. A mulher cristã, ela não é uma supergirl. Sai desse lugar em nome de Jesus. Nós precisamos admitir, queridas, que nós somos frágeis. Nós precisamos admitir que nós somos mulheres frágeis. Eu andando com meu marido, ele pegou na minha mão e a gente andando, aí daqui a pouco eu tropeço. Topof. Aí ele: minha filha, cuidado para você não cair, eu morro de medo, tu andando sozinha nessa rua. Eu digo: se eu cair, eu me levanto. E se eu não conseguir me levantar, quem estiver passando na rua, vou pedir socorro. Ei, me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo levantar. Nós precisamos ter a capacidade da resiliência em nossa vida. E nós precisamos amadurecer a resiliência. Porque senão nós vamos viver num quarto escuro, vamos viver com os olhos inchados e não vamos aproveitar esse momento com crescimento. Vocês estão conseguindo me entender? Você entende que você não é uma supergirl? Você entende que você é um ser humano dependente, uma mulher frágil e sensível, com todas as fragilidades possíveis, que você precisa entender que isso faz parte da sua humanidade? Quando o apóstolo Paulo diz o não destruído, ele está dizendo assim: abatidos, porém não destruído. Eu vejo no apóstolo Paulo o perfil de alguém que foi muito esmagado. Quando ele diz assim, olha, abatidos, mas não destruído, eu vejo o perfil de alguém que foi quebrado, mas que alcançou uma resiliência madura. Uma resiliência com muita propriedade, capaz de andar e se ressignificar. A resiliência na sua vida e na minha vida, ela se baseia nas promessas de Deus. Não no que você está vivendo hoje. Se você ainda está de pé, é porque você está sendo sustentada por um propósito maior. Você está sendo sustentada pelo poder da graça de Deus. A sua resiliência, a minha resiliência, ela não vem da força de vontade. Pastora, eu queria, como, meu Deus, pastor, eu consigo. Deixa eu dizer, vai ter um dia que você não vai conseguir, porque a resiliência não tem nada a ver com força de vontade, porque vai ter dia que você não quer. Vai ter dia que você não vai querer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A resiliência vem do tesouro escondido no vaso de barro. Jesus dentro de você. Jesus dentro de mim. Sim.
Somos frágeis, mas o que habita dentro de nós, ele é inquebrável. Somos muito sensíveis, somos mulheres muito frágeis, mas quem habita dentro de você e de mim é inquebrável. Ele não quebra. A sua história, a minha história, se a gente sentar aqui numa roda de conversa, nós temos muitas a contar. Se a gente sentar numa roda de conversa aqui, existem muitas histórias de superação, histórias de milagres, histórias de que você vai dizer, meu Deus, como foi isso? E você vai se encantar. Mas a sua história, ela não serve somente para você não, viu? Sai da sua zoninha de conforto. Sua história serve para mostrar aos outros o poder de Deus. Então saia do lugar de reclamação, murmuração, porque a sua história serve para mostrar que Deus é especialista em restaurar o que um dia foi quebrado. Saia da sua zoninha de conforto, de mimimi, de menininha, de mimimi. Saia porque Deus quer usar você. Deus quer usar uma história quebrada para mostrar que Ele é especialista em pegar o quebrado e tornar-se jarro de vitrine. Em pegar uma história quebrada e mostrar que Ele é capaz de desfazer tudo com a sua mão, mas de construir tudo com as suas próprias mãos. Deus restaura o que foi abatido, o que foi quebrado, o que foi esmagado. E Deus restaura o que está sendo abatido. Deus restaura o que está sendo quebrado. Deus restaura o que está sendo esmagado hoje na sua vida. Mas deixa eu lhe dizer, Deus não vai restaurar coisas. Deus vai restaurar você. Deus tem pouco interesse, aliás, Ele não tem interesse nenhum em restaurar coisas nas nossas vidas. Mas Ele tem interesse em restaurar a coisa mais importante que Ele fez, eu e você. Ele restaura eu e você, quebradas, esmagadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele nos pega com jeitinho. Ele não esmaga o que já está esmagado, Ele não quebra o que já está quebrado, Ele pega com jeitinho. Em Deus você tem um lugar de amor. Você faz parte de um plano divino, eu faço parte de um plano divino. Nós somos peças do tabuleiro de Deus. Você é peça do tabuleiro de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, pare de reclamar da vida. Pare de reclamar das circunstâncias. Porque Deus não tem autoridade, Ele é autoridade para mexer nas peças da sua vida. O que está fora do lugar na sua vida? Deus é autoridade para mexer nas peças da sua vida. E sabe o que eu acho lindo? É que quem tem o perfil controlador sofre o dobro. Tem alguma coisa errada com esse microfone aqui? Quem tem o perfil controlador, a mulher controladora, ela sofre o dobro quando as coisas fogem do controle dela. Porque ela sempre esteve no controle de tudo. Quando tudo perdeu o controle, ela se desmorona junto com tudo que se foi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem autoridade para mexer nas peças da sua vida. Ele é a autoridade para mexer na sua vida. Ele é a autoridade para mexer nas peças. Ele está dizendo assim, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair, isso aqui vem, isso aqui vai. E Ele mexe, Ele mexe. E aí o desconforto que você sente é tão grande que você faz, Deus, eu não vou suportar. Ele vai dizer assim, vai, porque o seu lugar seguro está garantido. Eu sou o seu lugar seguro. Você faz, Deus, eu não vou suportar. Ele faz, vai. Eu estou sustentando você. Eu sou o teu lugar de segurança. Você tem uma garantia a teu favor.
E a garantia que você tem ao seu favor é o crédito que eu te dei. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso passar por essa fase porque eu estou sendo fortalecida por Deus. Eu posso passar por essa dificuldade porque eu estou sendo fortalecida por Deus. Aleluia. Resiliência é saber que a pressão gera resistência e que o abatimento é apenas uma etapa, não é um estado final. A resiliência, vou repetir para você, é saber que é uma pressão externa. E o abatimento não é a etapa final. Abatimento é momentâneo, é passageiro, vai passar. Daqui a pouco você vai sorrir. Daqui a pouco você vai se alegrar. Daqui a pouco você vai estar bem. Daqui a pouco você não vai dar tanta importância ao que você está dando hoje. Daqui a pouco você não vai chorar pelo que você está chorando hoje. Daqui a pouco você não vai chorar pela perda que você perdeu hoje. Você vai dizer, meu Deus, como era necessário. Eu não estava entendendo o teu trabalhar. E você vai começar a entender e desfrutar de um lugar chamado gratidão. Gratidão. Como que você acordou hoje? Você reclamou da sua vida? Você reclamou dos seus filhos? Você reclamou da sua circunstância? Você reclamou do seu marido? Você reclamou do seu trabalho? O que você reclamou hoje? Deixa eu dizer, você começou o seu dia mal, então você vai terminar o seu dia mal. Mas eu quero dizer, hoje é o dia de você dizer assim, Deus, eu entrei naquela porta, até eu entrar estava tudo mal. Mas a partir de hoje, eu vou me comportar como uma mulher madura, que vou entender o meu cenário e vou dizer, eu não estou entendendo nada, Deus. E você vai só enxergar você como um tabuleiro e Deus mexendo nas peças da sua vida. E você dizendo, Deus, eu não queria que isso aqui saísse. Ele vai dizer assim, mas eu vou tirar. Deus, eu não queria que isso aqui mexesse do lugar. Ele diz assim, mas eu estou tirando, eu estou trabalhando tua cognição, tua rigidez cognitiva. Eu estou trabalhando o teu perfil controlador. Eu estou te mostrando que quem tem o controle sou eu. Eu estou trabalhando o meu tempo na tua vida para tu aprender a ser uma mulher que sabe esperar. Eu estou trabalhando o meu jeito, a minha personalidade de manso e humilde de coração para tu parar de ser uma mulher que dá patada. Eu estou trabalhando o meu jeito, o meu perfil na tua vida, o meu caráter para tu ser uma mulher educada. Gente, você percebe que Deus está trabalhando o básico conosco? E muitas vezes nós queremos o extraordinário de Deus, mas não estamos sabendo lidar com o ordinário. Apóstolo Paulo está dizendo assim, eu queria trazer para vocês coisas bem mais sólidas, muito tensa, mas eu ainda preciso trabalhar com vocês questões básicas. Então vamos trabalhar os fundamentos. Vamos trabalhar os fundamentos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem experiências na nossa vida que a gente passou lá atrás. Que ela passou. A gente sobreviveu. Mas a experiência de hoje é uma experiência nova. É um aprendizado novo. É uma unção nova. Deus está nos dando um tempo novo. E nós precisamos movimentar a musculatura da nossa resiliência. Nós precisamos movimentar a musculatura da nossa flexibilidade, porque senão seremos mulheres ranzinzas que vamos estar sofrendo o tempo todo, resistindo ao aprendizado que Cristo está nos propondo. Eu não quero viver um extraordinário se eu não souber lidar com o ordinário. Não vai comportar no meu limite, na minha estrutura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele só vai permitir provações nas nossas vidas conforme a nossa medida.
Ele não vai dar além das nossas forças. Então deixa eu dizer, aguenta firme. Está dentro do seu limite, está dentro do que você comporta. Então aguenta firme. Eu peço a Deus hoje, não apenas para remover as cargas da sua vida, mas eu hoje peço a Deus para fortalecer seus ombros. Eu não peço a Deus hoje um milagre para você e nem para mim, mas eu peço a Deus hoje para que eu e você sejamos um milagre que precisamos ser no meio das crises e dificuldades da vida. Eu gosto muito do testemunho de Êxtila quando ela clamava por um milagre, pelo milagre, pelo milagre, pelo milagre, se eu não me engano, para curar o filho dela. E quando Deus guardou o filho dela, quando Deus levou o filho de Êxtila, Deus falou para ela: você me pediu um milagre porque você aprendeu a viver a sua vida recebendo e vivendo o milagre. Você se viciou no milagre. Você se acostumou pelo milagre. Mas agora eu quero te ensinar a ser o milagre. Nós precisamos sair da fila do milagre. Nós precisamos sair da fila da bênção. E precisamos entrar na fila de ser o milagre. Nós precisamos entrar na fila de ser o agente de milagre. Porque o maior milagre já aconteceu. Quando você disse... Aliás, você não disse nada. Quando Cristo disse tetelestai, quando ele disse está pago, está consumado, ali aconteceu um grande milagre. Eu e você recebemos a vida eterna. Então o resto é fichinha. Fique de pé no seu lugar. Peça a Deus hoje para trocar as suas murmurações pela gratidão. Diga: Deus, hoje eu acordei, eu reclamei, eu deleguei, eu vi defeito, eu enxerguei tudo que não era para enxergar. E por isso eu concluí um dia terrível. Gente, não é para mim você chegar na presença de Deus quase infartando. É para mim você chegar na presença de Deus: olha, o dia não foi bom, não foi legal, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu forças suficientes e me sustentou. Eu estou aqui. Enxergue hoje. Peça colírio do céu para enxergar o que Deus está promovendo na sua vida. Tire o seu olhar daquilo que está lhe fazendo mal. E comece a olhar aquilo que vai promover bem, o bem para você, o bem-estar. O Espírito Santo ministrando ao seu coração, falando dos maiores milagres que Ele já fez na sua vida. Deus opera um milagre na nossa vida ontem. A gente agradece hoje, amanhã a gente já esqueceu o que Ele fez. Percebe como a gente é ruim? Deus operou um milagre na nossa vida ontem, a gente agradeceu, e daqui a pouco a gente esqueceu, a gente vai para um lugar de murmuração. Aí Deus vai dizer, você já tem um exemplo, 400 anos girando no deserto, gente. Não vai para o deserto, não. Vai para o caminho da resiliência, porque essa resiliência vai te moldar, ela vai te poldar. Gente, Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor, mas Ele anda com um tesourão na mão. E porque Ele ama a mim e a você, não significa que Ele vai passar a tesoura em mim e você não. Ele vai passar.
E deixa eu dizer, quando ele passar a tesoura em mim, você não fique com raiva de Deus, não. Não vou ficar com raiva de Deus, mas em compensação vou dar coice gospel em quem vem falar comigo. Ei, resiliência, maturidade, se recompõe. Não quer sorrir? Não sorri. Quer chorar? Chore. Mas entenda, a poda de Deus, ela é necessária para mim e você crescer. Para o fruto vir, você vai ter que permitir Deus tirar aquela folhinha seca. Para o fruto vir, Ele vai precisar muitas vezes deixar a gente meia feiosa. Sabe uma criança quando tá... Daqui a pouco Miguel vai passar por isso, gente. Eu estava pensando esses dias. Eu digo, né amor? Miguel vai ter uma parte que vai cair o cabelo, né? Igual o Caleb, com uma tufa aqui e careca aqui. Vai ter dias que Deus vai deixar a gente feinha. Vai ter dias que a gente vai ficar amarga, assim, apática, feinha. A fase de Deus na sua vida, a poda de Deus, Deus trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Você está segura, você está num lugar seguro. Ele é a tua segurança. Se Ele está fazendo, está tudo certo. Amém? Agora, no dia que você me ver com a tesoura na mão, corra, porque vai dar errado. Eu não tenho autoridade para podar você. Eu não tenho autoridade para tirar nada de você. Mas Ele é a autoridade. Ele tem a tesoura na mão. E quando Ele anda com a tesoura na mão, queridos, Ele está dizendo assim, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E aí você começa a desenvolver a resiliência. Eu estava essa semana conversando com meu marido, disse, amor, eu tô doida para ver a igreja. Gente, tá feia, não tá? Eu estava olhando, disse, meu Deus, eu pensei que tá bonitinha, mas tá não. Mas Deus fala comigo sobre isso. Para ser arrumado precisa ser bagunçado por Deus. E mais, deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele só bagunça o que está arrumado. Então arrume, que Ele vai vir e vai bagunçar. E a bagunça de Deus, na verdade, é para colocar tudo no seu devido lugar. E por mais que eu e você venhamos a querer a estrutura antiga, a pintura antiga. Eu estava olhando para esse negócio preto ontem. Eu vim dar aula, aplicar prova. Eu disse, rapaz, é preto mesmo, é. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Eu olho para o preto, o preto olha para mim. Eu olho para o preto olha para mim. E dá uma confusão mental. Aí o Espírito Santo me trouxe a memória. Resiliência, minha filha. Você já imaginou essas paredes tudo bonitinha? E daqui a um tempo esse branco tudo encardido? Você vai ter dinheiro para pintar? Vai. Aí eu disse, não. E por que você está reclamando? Eu digo, meu Deus, misericórdia. A gente só faz reclamar. A gente não enxerga nada bom naquilo que Deus faz. Aí Deus fez assim, agradeça a mim porque eu estou mandando recurso. Você está botando defeito em algo que eu estou mandando recurso. Eu disse, meu Deus, é muita prepotência minha. Eu disse, Senhor, eu vou pedir perdão por mim. E eu sei, Senhor, eu vou te pedir agora, eu vou fazer igual a Jó, que apresentava os pecados dos seus filhos. Eu vou apresentar o pecado da igreja que está criticando isso também. Olha, Senhor, todos os meus irmãos que criticaram, Senhor, apaga as transgressões deles. Igual a minha agora que o Senhor está apagando. E faz a gente enxergar, aceita meu sacrifício, Senhor. E o meu sacrifício hoje não é oferta, é pedido de perdão. Continua mandando dinheiro, Jesus, para pagar esses pedreiros. Continua mandando dinheiro, Senhor, para sair esse colorido. Para terminar logo tudo, Jesus. E eu estou esperando o dinheiro, viu? Vai cair, vai cair. Porque Deus vai dar tanto dinheiro a vocês. Deus vai dar tanto dinheiro a mim que vai cair. Agora deixa eu dizer, dinheiro, gente, se você não comprar uma liga, vai voar, viu? Eu não lembro qual foi o dia, gente. Olha, eu sou pobre, filha de pobre. Eu nunca vi uma pessoa para ganhar tanta herança. Por esses dias eu ganhei a herança do meu avô, pastor. Do meu avô, morto em 1952, bolinhas. Aí eu ganhei uma herança, gente. Eu fiquei tão feliz.
Aí daqui a pouco a herança voou. Aí quando eu entrei aqui ontem, eu olhei para as paredes. Aí eu olhei e disse, meu Deus, esse negócio. Aí eu olhei os meninos pintando. Aí fiquei com vontade de matar Neto. Disse, para que Neto foi mexer nisso? Não era para Neto ter mexido. Aí o Senhor fez assim, rapaz, tu para de reclamar. Aí depois eu lembrei, meu Deus, não tenho mais herança, não tenho mais dinheiro. Acabou. Aí ele disse, tu para de reclamar. Daqui a pouco essa igreja vai estar tão bonita, irmãos. Daqui a pouco essa casa vai estar tão elegante. Deus vai fazer tanta coisa linda nesse lugar. E eu e você estamos igual a mulher de Ló, apegada à estrutura do passado. Resiliência nos leva para um lugar de maturidade. Resiliência faz a gente enxergar o que Deus está promovendo na nossa vida. Resiliência nos faz enxergar o que Deus está promovendo na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Resiliência. Peça a Deus hoje, colírio, para enxergar no meio do caos a providência dele na sua vida. Feche seus olhos e diga, Deus, coloca colírio nos meus olhos. Me faz enxergar, Senhor, a tua providência no meu caos. Eu preciso, Senhor, que todo embaçamento do meu olhar, Senhor, que desvia, Senhor, os meus passos do lugar certo, e a minha palavra da adoração para a murmuração seja hoje quebrada, desfeita em minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu não quero hoje te pedir milagres, mas eu quero declarar, eu sou um milagre. Senhor, eu não quero te pedir hoje para tirar de nós as crises, as dificuldades, os problemas, as tribulações, não. Mas hoje eu quero te pedir, Senhor, cinge os nossos lombos para suportar. Prepara-nos, ó Deus, em maturidade para passarmos com dignidade, sem negar o nosso propósito de vida, sem abrir mão, Senhor, do propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sua morte lá